noite a todos, sejam muito bem-vindos ao JuriCast, o seu podcast jurídico. O meu nome é Murilo, eu tenho 18 anos, eu faço parte da Universidade Católica de Santos. Atualmente eu estou cursando Direito, eu estou no primeiro semestre e eu gostaria de falar um pouquinho mais para vocês sobre o intuito desse podcast, o porquê que ele foi criado. Bom, pra gente que está ingressando nesse curso, pra gente que está ingressando nesse novo mundo que eles chamam, é muito importante que a gente passe os nossos conhecimentos um pouquinho para as pessoas também que estão de fora. Então esse é o intuito do podcast, é fazer com que a gente venha aprendendo e ensine a vocês o que a gente sabe até o presente momento, também para todo mundo ir evoluindo ao mesmo tempo, gradativamente, correto? Então, eu vou pedir agora para que as pessoas da mesa se apresentem, primeiramente as apresentadoras. Sou a Gabriela Mendes, estudo também Direito no primeiro semestre na Faculdade Católica de Santos, também estudo Gestão de Políticas Públicas na USP, e a Isa. Oi, meu nome é Isabela, eu tenho 19 anos e também sou estudante de Direito aqui da Unisantos do primeiro semestre. Oi, meu nome é Arthur, tenho 27 anos também e curso Direito aqui na Católica de Santos. Meu nome é Guilherme, eu tenho 18 anos e faço faculdade de Direito aqui na Católica de Santos também. Bom, o intuito do vídeo de hoje é correlacionar uma tribulação da nossa sociedade atual com uma literatura clássica. A literatura que foi escolhida foi A República de Platão. E por isso a gente pediu para que os especialistas no livro, especialistas que eu digo é que, conseguiram se aprofundar um pouco mais que a gente. Estudam há mais tempo que a gente, Isso, né, esse livro. estudam há mais tempo esse livro que a gente, e a gente pediu para eles comparecerem hoje, para eles darem um pouquinho da opinião deles. Correlacionar com a tribulação atual. A tribulação, em si, é a falta da democracia, é a falsa democracia que a sociedade atual vem vivendo, entende? Não é a democracia em si, porque, pelo amor de Deus, não tem nem por que eu explicar isso, né? Mas a democracia é um fator crucial para que a nossa sociedade consiga sobreviver, se desenvolver da melhor forma. Sim. E a falta disso, isso impacta diretamente na nossa sociedade, entende? Então, para introduzir, eu gostaria de fazer uma perguntinha para cada. O que é a democracia para você, Gabriela? Para mim, a democracia é esse exercício livre, onde a pessoa escolhe na hora da eleição, né? Estamos num ano de eleição, em quem vai representar não só ela, mas o povo. Na hora de votar, eu acho, e na hora de escolher o nosso representante, a gente não tem que pensar só nos nossos valores, só em si, e pensar também no coletivo, né? No país que é o Brasil. Qual seria o representante legal para isso? Qual seria o representante para sua cidade, né? Hoje, esse ano, é esse tipo de eleição. Qual seria o representante legal para sua cidade, para o seu estado? Então, é muito importante pensar nisso na hora de votar. E, para mim, a democracia é tão importante por isso. E para você, Isa? Para mim seria a participação cidadã nas questões políticas, nas decisões que os parlamentares decidem, tomam nos campos, essa participação intensa da sociedade, além da busca pela justiça como um todo, assim. Sim, e para você, Guilherme? Acredito que para mim, assim, de uma maneira muito simplista, a democracia é caracterizada pelo sufrágio, né? O direito de votar e de ser votado. Sim. E basicamente eu acho que é isso, o direito de você exercer, né? O direito de você exercer a sua cidadania ali, de requerer os seus direitos. Eu acho que tudo isso entra na democracia. E para você, Arthur? Assim como o professor falou, tem que ter o reconhecimento, né, a legitimidade da democracia, do poder, do governante. E se não existir essa legitimidade, acaba ficando um conflito muito, muito ruim disso, né? Sim. Acaba correndo impeachment, essas coisas. Sim, eu gostei de uma palavra, assim, de uma frase que eu ouvi aqui na mesa, representa muito, que é a participação cidadã. Sim. É a participação do povo em tomadas de decisões. Então, é necessário que a gente consiga participar, mas participar seja de forma indireta ou de forma direta. Então, mas a participação ela é fundamental para que a gente consiga moldar a nossa sociedade para o melhor caminho. E a participação ativa, né? Sim. É você estudar sobre as pessoas que estão ali sendo selecionadas para te representar. E essa participação ativa, principalmente, é muito importante. Ótimo. Bom, durante a semana, no nosso Instagram, o JuriCast, aqui, quem quiser seguir, o @ vai estar aparecendo no final do vídeo.
No nosso Instagram, a gente pediu para que os nossos internautas, eles formulassem algumas perguntinhas durante a semana e no dia da gravação a gente fizesse essas perguntas para o pessoal correlacionar com o livro. Sim. Essas perguntas foram escolhidas, elas totalizam 3 questões. Sim. E eu vou começar aqui com a primeira. O que a falta de democracia causa na sociedade? O que ela pode causar, assim, sabe? Tipo, um estado onde a sociedade pode chegar devido à falta de democracia. Olha, eu acho que essa é a pergunta do século, assim, a pergunta que todo mundo se faz em toda eleição e todo mundo se faz quando vê a desigualdade do Brasil. O Brasil é um país muito desigual e, infelizmente, não é tão ativo politicamente. A gente tem pessoas muito engajadas, estudando sobre isso e pesquisando sobre isso. Eu, como estudante de políticas públicas e também de direito, como todos nós, né? A gente estuda a Constituição e, com isso, a gente tem que estar ativo, assim, politicamente, porque é quem nos representa, é quem pode mudar ou fazer algumas coisas com as leis ou adicionar alguma emenda, enfim. Então, é muito importante a gente estar ativo sobre isso. E eu acho que a falta disso, a consequência é um país mais desigual, menos justo, consequentemente. Enfim, e as pessoas não reconhecerem quem está ali representando elas. E isso é muito, muito, Sim, muito sim. grave. E pra você, Isa? O que a falta da democracia causa na sociedade? Acredito que, assim, sinteticamente, um desequilíbrio. Nossa, sim. Desde as classes mais baixas, que são as que mais sofrem, até as mais superiores, que na maioria das vezes acabam se sobressaindo, mas também sofrem por questões políticas e econômicas de um geral. Acredito muito que viola os direitos humanos, a concentração de poderes também, a falta de representatividade, a injustiça social, a instabilidade política Sim. ao todo, né? E pra tu, Guilherme? Acredito que um governo que não for eleito pelo povo é um governo ilegítimo, que não Sim. se mantém por muito tempo no poder. Acredito que o povo ele é mais forte do que um representante, apesar do representante ter as Forças Armadas à sua disposição. Eu acho Também que não dentro se da sustenta. democracia, né? O povo é mais importante. E que bom que a gente vive Sim, nessa democracia, sim, né? sim. E acredito que um governo que seja eleito não de forma democrata não seja nenhum governo, seja um regime autoritário. Sim. E acredito que a falta da democracia gera uma desigualdade muito grande, aumenta a desigualdade. E, não sei se o fato de você ter mais dinheiro ou menos dinheiro vai te ajudar nisso, porque se você não escolheu, participa, né? se você não participa, não decide ali seu representante, independente de onde você mora, do que você faz, Sim, você vai sim. sofrer direta e indiretamente as consequências. Entendi perfeitamente E seu você, ponto. Murilo, pra você? Bom, pra mim, o principal fator é a desigualdade social, no qual o nosso Brasil, tipo assim, é uma escala continental. Então, tem locais que a gente não consegue ter muito acesso igual, tipo, não são tão urbanizados como a nossa cidade é. Entende? Então, tipo assim, meio que esse pessoal ele fica excluído da A sociedade. míngua, né? Sim, eles não participam tanto assim da sociedade, entende? Seja pra votar, seja pra escolher alguma coisa, entende? Então, a desigualdade. Eles não são nem colocados em pauta, né? Em alguns. Sim, às em vezes alguns descartam governos. eles, né? Sim. Tipo, da participação. Que bom que a gente tem a mesma opinião aqui, todo mundo da mesma. Bom, partindo pra segunda pergunta, segundo Platão, agora partindo pro livro também. É só pros estudiosos. Segundo Platão, o ensino fundamental é um dos principais pilares para formar uma sociedade justa e sábia. O que é preciso ser mudado no ensino fundamental atual para que as gerações futuras sejam justas, mais justas? Posso começar? Vou fazer só uma breve introduzidinha. O livro ele é bem antigo, ele foi escrito lá na Grécia Antiga. E esse livro ele é escrito de uma forma muito legal, de uma forma muito interessante, que ele é um livro escrito através de diálogos. Então os filósofos da Grécia Antiga, eles tinham esses diálogos, passavam na rua, perguntavam para alguém, e eles retratavam esses diálogos. E aí, esse livro ele foi escrito, né, através dos diálogos de Platão ali pelas ruas da Grécia Antiga, nas famosas polis. E esse livro ele foi escrito assim para tentar chegar a uma república ideal, um lugar perfeito de se morar, onde a justiça se busca. E acredito que o pessoal tenha feito essa pergunta aí, até porque a educação é um dos pilares que ele colocou para a gente chegar nessa sociedade ideal.
E eu também acredito que a gente nunca vai chegar numa sociedade ideal. Claro que é uma ideia utópica, mas acredito que a gente pode se aproximar muito disso. E sem dúvidas, a educação... Tem erros que a gente pode evitar, correto? Tem erros que a gente pode evitar. Tem coisa que a gente pode evitar, tem coisa que tem como a gente melhorar. Então, tipo assim, é um pensamento meio ignorante a gente pensar que a gente não pode mudar. A gente tá sempre em evolução. Verdade. E isso não só como pessoa, mas como sociedade, correto? Ainda mais a educação, né, gente? Que é a base. A base base. até da Sim, democracia sim. também. E pra você, Então, Arthur? No livro, o Platão falava muito que podia existir uma sociedade ideal, criando políticas públicas, Sim. criando os camponeses, né, que Sim. podiam administrar a economia do país, o militarismo para proteger A sociedade. a sociedade. E ele acreditava muito que os filósofos podiam tomar conta da sociedade também, em geral, e Sim. dizendo o que acontece intelectualmente, entendeu? E tem muito a ver também com hoje em dia que a gente também foca na base, e que bom que foca na base, nas crianças, nos adolescentes, que estão cada vez mais ativos politicamente, e também a gente tem que investir também, né? Eu acho que a educação... Sim. A educação é investimento. Você pode falar isso. Quando se fala de sociedade ideal também, o livro traz bastante sobre justiça, né? Falando que é uma das prioridades, né? A base da sociedade ideal. Sim. Bom, pra mim, minha opinião é que a gente não deixe de investir no ensino superior, mas que a gente consiga também investir de forma equiparada no ensino fundamental, no qual, tipo, pra mim, na minha visão, é essencial, é de forma, tipo, crucial para o desenvolvimento de um cidadão, de um bom cidadão, entende? Então, eu não tô falando... Hoje a gente sabe que a gente tem uma discrepância enorme de investimento com o ensino superior e com o ensino fundamental. Então, na minha opinião, não precisa diminuir do ensino superior, mas a gente precisa aumentar o investimento no ensino fundamental para que surjam melhores cidadãos. Inclusive públicos, né? O ensino público. Sim. O ensino público, né, na parte fundamental, na parte média ali, é muito escasso. Tem vários problemas e as faculdades públicas, né, as universidades públicas são as melhores do Brasil e é nisso que você vê a diferença assim, de investimento, eu acho. Eu acho também que nessa escola, no ensino fundamental, é onde a gente cria os nossos valores. Sim. Porque a gente começa a votar com 17, com 18 anos, enfim, legalmente, né, aos 18, óbvio. Mas ali você já tá formado seus valores e às vezes você nem entrou na faculdade. Tem gente que entra na faculdade com 20 anos. Então, assim, é muito importante a gente focar nisso, entendeu? Sim. E acredito que essa questão da educação traz bastante um ponto importante que Platão ressalta várias vezes, que é as habilidades, né, que cada ser humano tem e que ele tem que desenvolver para a contribuição na sociedade como um todo. Então, por meio da educação, a gente vai estar desenvolvendo essas características específicas para poder contribuir lá na frente. Bom, e pra gente conseguir encerrar o nosso podcast de hoje, eu vou fazer a terceira e última pergunta, que é: como a ignorância afeta diretamente na democracia em período de eleição? Eu acho que aqui o internauta, nessa pergunta, ele fez isso pra gente correlacionar também com... como é que é? O mito da caverna, né? Que é de Platão também. Sim. Então ele deve ter correlacionado o mito da caverna com essa perguntinha. Provavelmente. Sim. Cara, acredito que... É aquilo, né, que a gente Puxando ia falar. novamente da educação ela vai combater essa ignorância. Uma coisa legal pra gente ressaltar é que o livro ele foi escrito há muito tempo atrás. Então tem coisas que a gente tem que trazer, que a gente tem que transportar pra atualidade, mas que a gente também tem que fazer as devidas alterações. Sim. Lá, por exemplo, ele falava que o ensino à música ia transformar a pessoa, e não é assim. A gente sabe que a educação transforma, mas não a educação a tal assunto específico. Sim. Falando sobre a ignorância, você acho que bem direto isso, né? Você não saber em quem você tá votando, você votar em pessoas que você não sabe quais pautas essa pessoa vai aprovar. Eu acho que a ignorância afeta nisso, afeta em que você não sabe nem em quem você vai votar, que você tá exercendo ali a sua democracia indireta, né? Votando no representante legal. Aquele representante legal vai pautar o que você quer que seja pautado.
Só que você nem sabe o que ele vai pautar, como Sim. você vai saber que ele vai pautar o que você quer? Tem gente que escolhe a pessoa que vai votar um dia antes da eleição. No dia da eleição, tem no gente dia que da vende eleição- voto. pelo amor de Deus, gente, vender voto, Em pelo amor 2024, de Isso é um Deus. absurdo, porque aí você vota lá, você acha que exerceu o seu papel democrático, não exerceu. E aí você, no mandato, reclama, fala que é corrupto, enfim, Isso. tá no seu direito, óbvio, não é pra ser assim. Só que você também não pode reclamar de uma coisa que você não exerceu. Você tem um direito de democracia, que isso é muito importante. Várias pessoas lutaram pra gente ter isso, né? A gente teve o nosso período aí de ditadura, que, enfim, foi uma época difícil no Brasil, e várias pessoas lutaram pra gente ter esse exercício de democracia ativo, e a gente não aproveita. A gente também vê várias dificuldades que países aí vêm enfrentando com governos totalitários. A forma que nem a liberdade de expressão mais é permitida em muitos países, como a imprensa sofre, como a pessoa sofre com miséria, até entrando naquela questão dos governos e tal, do governo eleito não democraticamente. Sim. E eu acho que a ignorância também entra nisso, porque essas pessoas elas foram eleitas. Elas entram com uma capa de que são pessoas democratas e depois elas viram demagogas, Sim. vestindo da democracia, vestindo de eleições, mas a gente sabe que não são eleições diretas, a gente sabe que os votos eles são todos controlados e que aquela pessoa ela nunca vai sair do E pra poder. você, Arthur, o que Um você grande acha? exemplo do que o Guilherme falou é a Venezuela, né? A gente sabe como que o governo de lá que é bem totalitário e as pessoas não podem exercer seu poder de voto. Até pode exercer, mas tem um É muito manipulado, muito né? manipulado isso. Sim, e pra Tuísa? Só que ele falou que o livro é muito antigo e tem muitas coisas que não se aplicam atualmente, né, Gui? O Platão, ele falava bastante sobre a hierarquia, né? Que existiam os filósofos reis e que eles que dominavam, era tipo quase uma aristocracia, né? E atualmente a gente tem que focar mais na questão da individualidade da liberdade, que é praticamente a tradução de democracia. E eu acredito que isso é uma coisa muito importante para tudo que vocês estão falando e relacionando tanto com essa questão do mito da caverna também, de Sim. você ter a liberdade individual de poder enxergar, escolher e ter sua própria opinião, não presa àqueles pessoas que estão no poder ou limitada à ideologia das pessoas que estão no poder. Sim. Bom, e pra encerrar, minha opinião, não menos importante, mas eu queria fazer uma ressalva aqui pro pessoal de casa que tá nos assistindo, é que o quesito de ignorância, nessa pergunta, o telespectador, ele não colocou ignorância como uma pessoa brava, uma pessoa assim... Sim, com- no sentido literal da palavra, de né? emoção, né? É. Ignorância aqui é a falta de conhecimento, porém, tipo assim, é mais... É mais a não focado no busca. leigo. Isso, uma pessoa leiga sobre o assunto e que não aceita opiniões dos outros, entende? Então, eu acho que, a princípio, pra gente construir uma sociedade mais democrática, é necessário que essa ignorância, ela se abstenha, ela saia da sociedade. Que as pessoas consigam ouvir umas às outras, que elas respeitem as opiniões umas das outras, que elas não precisam aceitar a opinião da outra, ela pode debater, Sim. mas de forma democrática, de forma, tipo... Calma aí, só pra Na gente paz. finalizar aqui rapidinho, uma coisa que era muito famosa no Brasil alguns anos atrás era o não discuto política, não discuto religião, e que agora Sim. tá saindo Sim. de tona, mas foi uma coisa que sempre existe, não discuto política, e a gente vê a importância da gente discutir política. Não Sim. converso política, meu voto é secreto e é isso, não tô aceita. E eu acho também que essa ignorância, às vezes, não é escolhida, né? Como o Murilo falou, às vezes as pessoas realmente não têm enraizada, acesso. né? Não, e às vezes Enraizada. também as pessoas não têm acesso a esse tipo de conhecimento, porque já foi um conhecimento super elitizado, onde só as pessoas que tinham muito dinheiro podiam escolher e a gente ia na onda, ou a gente às vezes nem chegava a ter importância nesse período de eleição. Enfim, eu acho que a gente respondeu as perguntas. Lembrando que esse podcast foi só um corte mesmo. Foi tipo um podcast de urgência pra gente responder essas perguntas. E aproveitar que a gente também tá nessa época de eleição, né? Pra trazer à tona esse exercício da democracia que é muito importante. Ótima colocação. Bom, e é com isso que eu encerro o podcast de hoje. Tenham uma boa noite, tenham um ótimo sábado e fiquem com Deus. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado.